acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Seu coração está calmo, está sereno, tranquilo? Está agitado? Está com medo? As nossas inseguranças, nossos medos vão roubando a paz da gente. Medos, algumas vezes, de coisas concretas. Medos, muitas vezes, imaginários. A nossa mente tem uma capacidade de criar histórias imaginárias que é uma coisa impressionante. Quantas vezes na vida você já sofreu por uma coisa que nunca aconteceu? E hoje, analisando com um pouquinho mais de distância, você sabe que não aconteceria mesmo. Mas por que quando a gente está envolvido em determinadas situações, a gente se deixa abater, se deixa abalar? O discernimento, os medos, a sabedoria. É essa a forma para a gente enfrentar os nossos medos. Sabedoria. Tá só começando o meu programa, a gente vai junto até às 5 horas da tarde. Eu te prometo uma coisa, você vai sentir uma paz, uma força interior, você vai se sentir renovado, restaurado. E no finalzinho do programa, você vai dizer assim: Dalcide, você estava certo quando você falou que esse programa ia ser especial. Ó, a paz vem ao meu coração e ao seu. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Vem cá, vamos juntos. Tá só começando ao vivo para todo o Brasil. Vai, força! Nós estamos com um quadro novo aqui no meu programa, que é perguntando através do Escolhas da Vida Oficial. Você segue o Escolhas da Vida Oficial? Se você não segue, eu queria que você seguisse. Você sabe que Escolhas da Vida Oficial é um canal que nós temos no Instagram. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem é que está me seguindo no Instagram, só para eu saber se você está ou se você não está. Vamos lá. Aqui é Escolhas da Vida Oficial. É esse aqui, ó. Pronto. Se você passar a me seguir no Escolhas da Vida Oficial, eu já vou saber que você está me seguindo. Nós estamos com 2.468 seguidores, começamos agora nesse mês, e eu quero chegar aí a 300 mil, 400 mil seguidores. A Alessandra, ela está me acompanhando. Ah, peraí, a Elaine Tomazetto. Elaine, você acabou de me seguir no Instagram, filha. Eu acho que você estava já com o celular ligado, né? É isso mesmo. Ou se já estava aberto aí na sua página aí do Instagram. A Rúbia também veio me seguir. Obrigado, viu, Rúbia? Ah, ó, que legal. E eu vou olhando aqui, né? Assim, a Rúbia... Ô, Rúbia, você gosta... Ah, que legal. Ela acho que gosta de esporte, porque eu estou vendo aqui, ó, criança, piscina. Que Deus te abençoe, te proteja e proteja essa sua família também. E vamos ver, até o finalzinho do programa eu vou dando uma olhadinha quem mais está chegando pelo nosso Instagram. Ah, tá aqui. A Liduína Farias. Liduína, acabou de seguir a gente, hein? Obrigado, viu? Obrigado pelo seu carinho, tá? Muito obrigado. Ô, gente, você pode mandar testemunho através de um e-mail. Qual que é o e-mail para mandar testemunho para mim, por exemplo? Ó, testemunho@redevida, testemunho@redevida. Você pode me acompanhar, me seguir. Tá aí, ó. Cadê? .br? .com.br, tá aqui, ó, testemunho@redevida.com.br. Então, quando eu falar o e-mail, bota aí na tela, então, testemunho@redevida.com.br. É dessa forma que você pode mandar seu testemunho. Como assim testemunho? Daqui a pouco a Thaís, que trabalha aqui na nossa produção, vai pegar um testemunho só para você entender o que significa um testemunho. Se você tem um testemunho, me faça saber através do testemunho@redevida.com.br. Outra coisa, tem gente que me escreve, por exemplo, no Escolhas da Vida, no Instagram: Dalcides, fale sobre tal tema. Qual é o tema que foi me pedido para falar? A Giovana Claes me escreveu. E a Giovana disse assim: Dalcides, eu queria que você falasse um pouquinho sobre morte, medo de morrer
medo de deixar a família. Fala sobre isso, Dalcides. Morte, medo de morrer, meu maior pânico, deixar minha família. Ô, Giovana, vamos fazer o seguinte? Eu vou pedir para minha produção que prepare alguns versículos bíblicos para que eu possa falar sobre esse tema. Então, em 1 minuto, eu vou trazer alguns textos bíblicos que falam sobre o medo que a gente tem da morte. E como é que a gente pode superar o medo da morte? Daqui a pouquinho a gente já vai colocar na tela da TV alguns versículos bíblicos, tá bom? São 4 horas e 28 minutos. Eu fui buscar alguns textos que eu fui encontrando e esses textos me chamaram a atenção e falam sobre a morte. Quer ver? Dá uma olhadinha aí nos 2 primeiros textos. Esses 2 primeiros textos dizem assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, Jesus, você acredita, tem até uma música bonita, daqui a pouco nós vamos colocar, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Minha gente, quando eu leio um texto desse, é o próprio Jesus dizendo para mim e para você, olha, mesmo que você passe pela morte, eu digo que você vai continuar vivendo, porque a alma continua para sempre. Quem está falando isso é o próprio Jesus. Está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. O segundo texto, coloca aí em tela cheia para todo mundo ler. O segundo texto diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Também do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Note uma coisa. O Evangelho de João está dizendo para mim e para você que a nossa vida continua depois da morte. O próprio Jesus, quando deu a vida, passou pela morte. O próprio Jesus ressuscitou e encontrou os seus irmãos na fé e disse, olha, a morte é só uma passagem. E vocês vão continuar levando essa palavra para que todos tenham esperança no coração. Então a nossa religião não fala de morte, a nossa religião fala de vida. A morte é apenas uma condição que nós humanos passamos, mas a nossa vida vai além, a nossa vida continua. Mais textos selecionados. Coloca aí. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Esse livro está dizendo para mim e para você, pode confiar, enxuga a lágrima, porque depois da dor, do sofrimento, depois da morte, toda lágrima será enxugada. Por isso que o Salmo também diz que aqueles que semeiam entre lágrimas sorrirão logo ao amanhecer. O amanhecer significa a vida depois da morte. Os textos bíblicos vão dizendo para nós que a gente não precisa ter medo, porque a morte faz parte da vida de todos nós. Mas se você acredita na ressurreição, se você tem fé, a morte é apenas uma passagem. Apenas uma passagem. Vem cá. Aqueles que andam, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Basta acreditar, basta crer, basta ter fé. Você já passa da morte para a vida. São palavras, gente, que estão no Evangelho, tá? Então não é uma coisa assim, o Dalcides sonhou com alguma coisa. Não, não, não. Eu estou falando para você aquilo que está escrito no Evangelho. Vem cá. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 13. Todo aquele
que invocar o nome do Senhor será salvo. Clame o nome do Senhor. Peça, Senhor, toma conta de mim, toma conta da minha vida. Senhor, retira de mim esse medo, essa insegurança. Arranca de mim esse medo da morte, Senhor. Vem cá. No amor não há medo, diz o texto. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 18. Você vai percebendo que os textos estão apontando para um caminho. Se você se sentir amado por Deus, você não vai ter medo da morte. A morte chegará como uma consequência natural de todos aqueles que passam por esse mundo. Assim como uma planta, ela vive, mostra a sua beleza e num determinado momento, naturalmente ela morre. E o próprio Jesus disse que a semente precisa morrer para germinar. A gente precisa passar pela morte para encontrar a vida em definitivo, a vida em plenitude. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Tá claro? Minha gente, se eu confio que o Senhor ressuscitado é tudo na minha vida, preciso ter medo. Senhor, vem em meu socorro. Senhor, me ajuda a entender que tudo na vida passa. Me dá forças. Me ajuda, Senhor. Renova as minhas forças. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei. Quando a gente vai entendendo a palavra de Deus, aquilo que estava inquietando a gente vai se acalmando, né? Mas daqui a pouquinho eu vou trazer algo muito interessante. Alguns pesquisadores na Alemanha descobriram que o último pensamento de quem está perto de morrer sempre é positivo. Você sabia disso? Não sabia? Daqui a pouquinho, uma pesquisa que foi feita na Alemanha e que eu vi. E eu falei, nossa, essa pesquisa é muito interessante. Minha produção preparou um VT sobre isso. Esse é o nosso Paulinho. Obrigado, Paulinho. Ó, é o seguinte, quando você me ouve aqui falando assim, olha, tem uma pesquisa, essa pesquisa... É só coisa interessante que eu quero te trazer. E, ao mesmo tempo, quero que você tenha mais conhecimento, mais informação. Olha o que descobriram os pesquisadores na Alemanha sobre o último pensamento de quem está próximo de morrer. Vem comigo, vamos lá. Você sabia? Pesquisadores da Alemanha concluíram que o último pensamento de quem está perto de morrer sempre é positivo. Psicólogos observaram o comportamento de condenados à morte e verificaram que a consciência de que o tempo está acabando provoca o florescimento da afetividade em relação às pessoas que estão ao redor. Veja as mensagens que algumas pessoas que foram presas deixaram para os seus parentes. Amo minha família. Sejam fortes. Cuidem uns dos outros. O ódio continua nesse mundo e tem que parar. Mas eu estou em paz. Hoje foi um dia longo, mas não é o fim. É apenas o começo. Outro estudo diz que os termos mais comuns usados por quem sabe que vai morrer são os relacionados ao perdão, amor e silêncio. As pessoas com alguma doença grave ou vítimas de acidentes também se abrem mais ao pensamento positivo. A pessoa passa a entender a vida como uma dádiva.
Refletindo em tudo isso, que cada um de nós também passemos a ter essa visão mais positiva sobre a vida, sem precisar esperar que algo de ruim aconteça. Você entendeu que o limite entre a vida e a morte nos faz olhar para aquilo que é essencial. Uma pessoa que está com consciência e sabendo que está vivendo ali os seus últimos momentos, não vai falar assim, nossa, temos que trocar de carro. Não vai. Não vai falar, eu queria mudar para uma casa melhor. Não vai falar. Os últimos pensamentos sempre são voltados para eu quero dar o perdão para quem me magoou, eu quero dar um último abraço, chama ela aqui para eu dar um último abraço nela. A emoção e a gratidão pelas coisas bonitas que aconteceram ao longo da vida. As pesquisas apontaram que no finalzinho da vida a gente olha para aquilo que é o essencial, para aquilo que é o mais importante de fato. E algumas bobagens caem por terra. Olha que interessante. Por que é que a gente tem que esperar o finalzinho da vida para olhar para aquilo que é essencial? Porque nessa tarde de quinta-feira do dia 2 de fevereiro de 2023, eu já não começo a olhar para aquilo que é essencial. Uma pessoa que está prestes a morrer, ela não quer arrumar confusão com as pessoas. Ela está aberta. Eu pude acompanhar algumas pessoas ao longo da vida nos momentos finais, por um trabalho pastoral que eu já exerci. E eu me lembro uma coisa, como as pessoas já nos momentos finais estão super abertas à oração, reconciliação, pedido de perdão. Senhor, misericórdia de mim. Misericórdia, Senhor. Interessante. Por que é que eu tenho que esperar aquele momento final para falar de perdão, de misericórdia, de amor, de superação? Por que eu tenho que esperar aquele momento final para agradecer as pessoas que me fazem o bem, me fizeram o bem? Por que eu tenho que esperar aquele momento final? Hoje é tarde de quinta-feira. Talvez a minha morte esteja longe ainda. Talvez a sua esteja longe, eu não sei, tá? Estou só supondo aqui. Talvez esteja longe. Por que a gente já não começa a ser mais grato, a dar perdão, clamar misericórdia, estar mais feliz com as coisas simples, dando valor às coisas simples? Se as pesquisas na Alemanha indicaram que no finalzinho da vida a gente olha para aquilo que realmente tem valor, por que tem que esperar o finalzinho da vida para a gente olhar para aquilo que tem valor? Não seria muito mais inteligente, muito mais razoável, muito mais sábio, se a gente já começasse a valorizar as coisas essenciais, enquanto a gente está repleto de saúde, a gente está bem, podendo fazer 1000 coisas boas. Nessa época que a gente está com saúde, fazendo 1000 coisas boas, a gente às vezes se perde, gastando com raiva, com ódio, com rancor, tentando destruir a vida do outro. Pelo amor de Deus. Senhor, abre os meus olhos, vai.
tua misericórdia vem me curar. Por isso eu peço tua misericórdia. Você vai sentir uma paz, uma força interior. Tudo que você puder fazer de bem, não espera o finalzinho da vida, não. Aí lá no finalzinho da vida, às vezes você fala assim, mas gastei tanto tempo com bobagem, é mesmo. Vamos libertar o coração, vamos dar perdão. Chama ela aqui então para dar um abraço, eu já vi isso. E eu fui a ponte entre esse pai que estava morrendo e uma filha que não falava com esse pai. Chama ela aqui então. E eu pensando assim, meu Deus, por que foi necessário esperar o finalzinho para dar esse abraço? E ambos choravam compulsivamente. E eu lá naquele hospital, numa cidadezinha do interior, eu dizia, meu Deus, nessa cidadezinha pequena, por que os dois morando aqui não se visitavam, meu Deus do céu? Misericórdia, Senhor. Pensa nisso, vai. Por isso eu peço tua misericórdia, tua misericórdia. Eu às vezes vejo que algumas pessoas entram em contato comigo e dizem assim, Dalcides, estou precisando de oração. Tem gente que fala assim, Dalcides, eu rezei e sabe que deu certo? Eu estou mais forte. Dalcides, os exames que eu estava lá toda preocupada, deu tudo certo, Dalcides. E eu vibro com a vitória das pessoas. E nesses dias até eu botei no meu Facebook, hoje é dia de vitória. Porque eu tenho visto que dia após dia tem sido dia de vitória. De vitória. Eu queria que você visse um testemunho de vitória. Vem. Que há 6 anos eu fui diagnosticada com síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Eu tive muitos momentos de tristeza, de angústias, desesperos, e uma das vezes eu tentei tirar minha vida. Então, eu assistindo o programa do Dalcides, que eu já assisto há muito tempo, né? Os programas dele, às vezes, os dos dias, mas à noite eu assisto toda a noite. E começa à meia-noite e termina 2 horas da manhã, é no horário que eu vou dormir. Então, escutando ele falar, as palavras dele, sempre que ele fala, eu sinto que ele está falando comigo. Muitas das vezes, toca em mim as palavras dele. Eu gosto muito quando ele dá aquele abraço. E também eu gosto das missas do Dom Fernando. Eu gosto muito do Dom Fernando, as missas que acontecem na madrugada de sexta-feira. Então, através da Rede Vida, do programa do Dalcides, ouvindo as palavras, a pregação dele, a palavra de Deus, o ministério que chega lá para cantar, eu tenho certeza que fui curada, que Jesus me curou, né? Deus me curou através das palavras do Dalcides, porque só Deus é que cura, só Ele que tem o poder, mas incentivada pelo programa do Dalcides, eu leio muito a Bíblia também. Através da Rede Vida, do programa do Dalcides, Deus me curou. Posso dar esse abraço? Obrigado, viu, Helena? Que Deus te abençoe, filha. Esse abraço é com todo o amor do meu coração. Hoje é dia de vitória. É dia de vitória. Amém. Que falta um abraço, paz. Que falta nos faz um amigo por um mundo de paz. 11 horas da manhã eu tô aqui pela Rede Vida, 4h15 da tarde aqui pela Rede Vida, meia-noite aqui pela Rede Vida esperando você. E você pode ir mandando seus recadinhos que vão chegando de todas as partes do Brasil. Daqui a pouquinho eu vou recolher essas intenções, esses pedidos todos. Hoje, a partir da meia-noite, eu quero rezar o terço da Divina Providência. E eu já quero começar rezando uma dezena do terço da Divina Providência, em 1 minuto. José Maria de Andrade, mora aqui em São Bernardo do Campo. Te assisto há muito tempo.
Estou passando por um momento muito difícil. Perdi a minha esposa já há 2 meses e estou com uma certa enfermidade. Eu tenho um caroço no estômago, estou fazendo exame para ver o que é. Obrigado por tudo. José Maria, desde manhãzinha eu estou rezando por você. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Andréa, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Eu creio, o Senhor tem feito maravilhas. Cláudia, eu que te agradeço, viu? Olha o seu recadinho aí. Bota em tela cheia o recado dela. Cláudia, ela dizendo assim, gratidão. Amém. Deus provê, Deus proverá. Dalcides, fez a entrevista de emprego, já deu tudo certo, eu creio. Dalcides, reza pelos meus filhos, meu casamento, por minha situação financeira. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Traça o sinal da cruz. Evanir, estou rezando, viu, pela sua filha Rafaela, tá? Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Fiquem na paz. Tchau. Contigo, eu miserável, perdido em teu imenso amor, sou bem menor do que consigo compreender. Compreendo, és bem maior